No Gênesis 2, a história da criação vai ficando cada vez mais interessante. Enquanto o Gênesis 1, a Bíblia foca em falar sobre a criação do mundo em si, no 2, ela já foca em falar do homem em particular. E, nesse capítulo, a gente tem uma das passagens mais bonitas, que é o versículo 7, e diz assim: Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa é uma das passagens mais poéticas de todo o Gênesis, na minha opinião. A gente entende por meio dela, de uma maneira metafórica, que Deus, após criar a terra, faz um corpo a partir dos elementos dela e concede então um espírito e uma vida para aquilo que até o momento era inerte. É nessa ocasião, então, que nasce a figura de Adão. Logo depois de criar Adão, Deus cria então o Jardim do Éden, que seria uma visão de como seria o paraíso na Terra. Um local repleto de animais, árvores com diversos frutos, água em abundância. E segundo a Bíblia, esse jardim era irrigado por 4 rios. Os 4 rios eram Pison, Gíon, Tigre e Eufrates. Desses 4 rios, o Tigre e o Eufrates ainda são identificados geograficamente na atualidade. Porém, o Pison e o Gíon não. Acredita-se que depois do dilúvio, que ocorreu na época de Noé, esses 2 rios tenham desaparecido e sobraram o rio Tigre e Eufrates, que aposto que muitos de vocês já ouviram falar aí nas aulinhas de história. Eles têm em torno de 2.000 quilômetros de extensão e passam por 3 países, que são Iraque, Síria e Turquia. E a grande pergunta que não quer calar é: eu sei onde está o Tigre e o Eufrates. Será que é possível então precisar o local exato do Jardim do Éden? Precisar não, mas estimar sim. O Jardim do Éden, ele ficava, considerando nossas referências geográficas, na região da Mesopotâmia, que, segundo a história, foi o local onde se formaram as primeiras civilizações. Então, olha aí, mais uma vez, a ciência se convergindo com a Bíblia. E quando a gente delimita essa Mesopotâmia nos dias de hoje, ela corresponderia em sua maior parte o que hoje é conhecido como atual Iraque. Às vezes é até difícil imaginar uma região que já foi palco de inúmeras guerras, que é o Iraque, possa ter sido aí os primórdios e o berço do Jardim do Éden. Mas continuando o raciocínio bíblico do Gênesis 2, nesse jardim tinha inúmeras árvores frutíferas. Atualmente, hoje na Terra, nós temos cerca de 2.000 tipos de árvores com frutas diferentes. Agora imagina isso tudo num lugar só. Você tem fruta de todo jeito, laranja, banana, pera, caju, cereja, morango, A lista não para. Só que dessa imensa variedade, Deus falou assim para Adão. Preste bastante atenção. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois do dia que comer delas, morrerás. Ou seja, Adão poderia comer qualquer fruta, menos de uma em particular. E aí tem gente que não entende porque Deus, ao criar todas as espécies de árvore, cria uma proibida. Eu falo que isso aqui, pessoal, é um dos grandes reflexos da sabedoria de Deus. Pois é a partir do momento que ele põe o fruto proibido que ele concede, então, a graça do livre-arbítrio. E nesse momento ele permite, então, o homem escolher se ele quer seguir o caminho do bem ou se ele quer seguir o caminho do mal. E isso é muito importante, porque senão a gente seríamos somente um robô, uma inteligência artificial que foi programada para fazer coisas pré-estabelecidas. Deus não queria robôs. Deus queria pessoas que o escolhessem de forma livre, pura, genuína, não de forma forçada, de uma forma programada. E a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza justamente isso.
Outra dúvida que o pessoal tem em relação a essa questão é de saber qual era o fruto proibido. As pessoas acham que era uma maçã, mas, gente, isso não pode ser provado, pois a Bíblia não especifica o tipo do fruto em nenhuma parte. Poderia ser a maçã, mas também poderia ser qualquer outro, né? Eu acredito que deveria ser o jiló, pois é um negócio ruim pra caramba. Ok? Então, continuando, logo após a criação da árvore do bem e do mal, Deus também pediu que Adão nomeasse todos os animais que haviam sido criados. Possivelmente ele passou um bom tempo, fazendo isso ali. Esse aqui vai ser o cavalo, esse outro aqui eu vou chamar de porco, esse aqui eu vou chamar de cachorro, E no final deve ser um trabalho até bem legal, se a gente for pensar. E a Bíblia diz que após nomear todos os animais, Adão não consegue encontrar um ali que lhe correspondesse. Ou seja, algo que fosse parecido com ele. Deus, então, ao ver essa decepção de Adão, lhe dá um presente. Durante o momento que ele caiu em sono profundo, Deus tira uma das costelas de Adão e cria Eva, preenchendo então aquele vazio que Adão sentia de não ter alguém naquele paraíso que fosse parecido com a sua fisionomia. E a dúvida de muitos quando vem esse relato bíblico é: mas por que foi utilizado a costela? Não poderia ser o cabelo, uma unha, algo menos dolorido ou impactante? Pois é. E como cientista, eu acho que também existe um fundamento nisso aí. Dentre as várias teorias que explicam o porquê foi utilizada a costela, a que eu mais gosto é a teoria científica que fundamenta na questão das células-tronco. Acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já ouviu falar nesse tipo de célula. Elas são células que têm potencial de formar qualquer tipo de tecido do corpo. Elas conseguem formar tecido ósseo, muscular, conjuntivo, nervoso. E o local do corpo onde mais temos células-tronco, segundo a ciência, é na medula óssea no adulto ou no sangue do cordão umbilical do recém-nascido. No caso de Adão, que já era um adulto, o foco foi a medula óssea, que é um tecido que fica no interior dos ossos. E, pasme, está em alta concentração na própria costela. Então Deus tira essa costela, que não fará falta para Adão, e cria, então, Eva. Ok? Então fechamos aqui o Gênesis 2 e te vejo no próximo vídeo, onde começaremos a discutir o terceiro capítulo.